Senhor presidente, antes de mais nada, queria fazer com que fosse constado em ata, a pedido do vereador Juninho, vereador do município de Carapebus, membro da diretoria da União dos Vereadores do Brasil. Ele pede para que a gente faça aqui uma divulgação perante aos parlamentares aqui dessa casa, que vai acontecer no município de Búzios, de 24 a 26 de junho, o 12º Encontro Nacional de Legislativos Municipais, com uma pauta que se estende de quarta até sexta-feira, com inscrições já abertas no site da União dos Vereadores do Brasil, para cada vereador que queira participar das mesas de debate, discussão e palestras. Senhor presidente, feito essa lembrança, eu queria aqui novamente, senhor presidente, fazer uma discussão que já fiz aqui inúmeras vezes nesse plenário e que critico a medida em si e critico mais uma vez a forma com que o governo municipal faz a discussão. São duas críticas. Porque uma coisa é você discordo da medida, mas não posso discordar da maneira do debate exaustivo que foi feito, do debate verdadeiro que foi feito. Nessa questão específica, eu discordo veementemente da medida e da maneira como as coisas estão sendo colocadas. Eu estou falando aqui, senhor presidente, novamente sobre a implementação da Rota 10 do Plano de Ciclomobilidade divulgado pela Prefeitura Municipal de Macaé. Esse plano, e aí novamente aqui eu lamento o vereador Luciano Diniz não estar no plenário, porque o vereador Luciano chamou isso como uma grande bandeira. Senhor presidente, sou favorável à ciclomobilidade. Vou repetir tudo que já venho dizendo aqui. A ciclomobilidade, incentivar o uso da bicicleta, aumentarmos aqui a quantidade de ciclovias por esse município, é muito importante, é fundamental. Ninguém aqui é contra. Duvido encontrarmos um cidadão macaense que seja contra a medida. Unanimidade. Agora, nós temos que avançar sem atropelarmos também direitos de outros segmentos da sociedade. Eu acredito que isso é possível. Não é preciso que você avance atropelando o outro. Existem inúmeros caminhos de você chegar e comungar interesses. A Rota 10 é a rota dentro do plano de ciclomobilidade que diz que todas as vagas de estacionamento ao longo da Teixeira de Gouvêia, que começa lá pela Praça Washington Luiz, até lá, Cajueiro, até lá embaixo, que aquelas vagas sejam eliminadas e ali vire uma ciclovia. Ou seja, não vai poder mais estacionar veículo naquela rua. E nós temos ali, naquele setor, um coração da cidade, onde tradicionalmente abrigou comerciantes, escritórios, consultórios, onde recebe uma carga de pessoas diariamente muito grande. E hoje nós temos aqui, devido a um transporte público ineficiente, nós temos aqui um cidadão que no primeiro dinheirinho a mais que ele consegue economizar, ele vai em busca de uma moto ou de um carro para ele se ver livre daquele transporte público que tanto machuca ele no seu dia a dia. E aí, ele vai atrás desse veículo, estimulado pelo governo federal também, que para estimular a indústria, reduz IPI, dá facilidade e tal, ele pega o carro, e aí, naquela região tão impactada, ele não consegue estacionar. E aí, agora, vamos aqui fazer a análise do segmento que eu estou dizendo que está sendo alijado dessa discussão, que é o do comerciante do centro. Quanto emprego gerado, quanto imposto pago, quanta contribuição dada por esses empreendedores. E aí, o governo pede
que a gente esqueça que o argumento utilizado para implementar o rotativo era de que não tinha vaga no centro. E que precisávamos implementar o rotativo para fazer com que girasse mais os carros e desse ali mais vagas. Aí agora ele faz, não, esquece aquele discurso. Agora a vaga é bobagem. Vamos acabar com as centenas de vagas aqui. Tem como, senhor presidente, avançarmos na construção de ciclovia sem afetar esse comércio tão importante, esse comércio que já não vive o melhor momento, esse comércio que já passa por dificuldades, hoje teme que essa medida seja uma medida que seja definitivamente um caminho sem volta para a sua recuperação, porque é natural que o cidadão macaense que hoje ainda precise do carro, quando for fazer suas compras ou ir no consultório levar o filho, que ele vá buscar um outro local que dê para ele parar. Ele não vai para uma região central que não tem onde ele botar o carro. É transformar, vereador Maxwell, aquela região tão importante, dentro de 2 anos, numa região fantasma. Essa discussão, eu estava presente aqui na audiência que apresentou o plano de mobilidade. O vereador líder do governo também estava presente. O vereador Maxwell, o vereador Manel Francisco. Fiz aqui as críticas, os apontamentos. Alguns comerciantes também fizeram. E aqui o vereador Luciano Diniz, o secretário de mobilidade urbana, e até estimularam o líder do governo a corroborar o discurso, dizendo, a Rota 10 não vai sair. Isso está na ata, isso está gravado. Eu ainda perguntei, gente, então calma aí, deixa eu entender. Houve um recuo? Houve um recuo. Perfeito. Então, antes tarde do que nunca, fizemos um debate, fizemos apontamentos e o governo recuou. Me espanta que 3 dias depois do anúncio do recuo, o governo utilize de suas páginas nas redes sociais, do seu site, para divulgar matérias dizendo que vai fazer sim, e ainda colocando a tal Rota 10 como a grande joia da coroa. Então, discordo aqui, por isso que digo no início, discordo da ideia e discordo da forma que está sendo construído isso, onde não foi feito um debate adequado e quando tentamos fazer o debate, está sendo construído em cima de mentiras, porque eles disseram aqui que tinham recuado. E hoje, no momento que nós estamos organizando no início da noite, às 7 horas, uma reuniãozinha com alguns comerciantes que estão liderando o processo, com o sindicato dos comerciários que procurou o nosso mandato, querendo também integrar esse grupo que está discutindo. Enquanto eu estava aqui na sessão, eu já recebi informações que aí o governo chamou alguns comerciantes que lideram, hoje já ligou também para presidente do Sindicato dos Comerciários, tentando desmobilizar, mas ao mesmo tempo que tenta desmobilizar, vereador Júlio César, diz que não adianta mais fazer qualquer tipo de grito ou manifestação, porque eles vão fazer. Não foi isso que foi dito aqui. O nosso mandato discorda, mas exige respeito nesse debate. Que então não tivessem vindo aqui numa audiência pública e dito que tinham recuado, fazendo com que todo mundo tivesse ido para casa achando que não convivia mais com aquele fantasma. Mas na realidade diz aqui uma coisa para esse parlamento e para a sociedade, e no outro dia está dentro dos seus gabinetes orquestrando a continuidade desse ato que vai sim impactar negativamente aquele comércio, que vai ferir de morte aqueles que tanto empregam. Então a gente exige que esse debate seja feito com transparência, com verdade, que não seja aqui colocada questões somente para chegar e desarmar bombas, mas depois continuar com um pacote de maldade. Isso a gente não pode admitir. Fizeram, inclusive, com que Vossa Excelência dera a palavra. O Vossa Excelência não ia nem falar no dia. Foi estimulado. Fala aí, vereador. Fala aí do posicionamento do prefeito em relação à Rota 10. O vereador chegou, discursou, falou, para eles no outro dia seguirem diferente. Isso nós não podemos admitir.
Apesar do ato e da tentativa de desmobilizar a reunião, nós faremos a reunião hoje. Apesar das declarações dadas a esses comerciantes, que não adianta gritar que eles vão fazer de qualquer jeito, continuaremos mobilizados, continuaremos fazendo a luta para que se amplie as ciclovias. Para finalizar, vereador. Para que amplie as ciclovias. É o lema nosso. Ciclovia, sim. Destruir o comércio, não. E ainda cumprimento, senhor presidente. Mentira, não. Vamos fazer esse debate de maneira verdadeira. Eles acham que aquilo ali é bom para aquela região, então defendam. Mas que façam o debate falando a verdade. Porque mentira a gente não pode admitir, senhor presidente. Muito obrigado.